o mundanismo, em que a humanidade vem sendo acometida. Falamos também acerca do mundo estar por um fio, esse sistema está por acabar, o sequestro de um planeta, como Satanás vem mantendo a mente humana, o ser humano, refém de seus ardis, seus enganos, suas mentiras. Nós falamos aqui também, amigos, sobre a lei de Deus, falamos sobre as leis que foram cravadas na cruz, falamos também sobre a questão da saúde, e nós falamos também dos acontecimentos que antecederia a vinda de Jesus Cristo. Quero desejar um bem-vindo para vocês aí, amigos. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês. A Doroteia, a Neia, né? Como é que é? A Dulce, né? E a sua? Como? Lucineide. Seja bem-vinda, Lucineide. E a Vanessa, né? Andressa. Vanessa não, Andressa. Bom, sejam bem-vindos, meninas. Deus abençoe vocês. Calma, calma. É Andressa. Ok? Então, meninas, olha, como eu estou dizendo, nós já estudamos aqui uma série de temas importantes. Nós já falamos sobre os acontecimentos que antecederia a vinda de Cristo. Os discípulos perguntaram para Jesus quais sinais seriam da vinda de Jesus. Aí Jesus diz assim: olha, quando vocês virem guerras e rumores de guerra, quando vocês virem terremotos e fome, ainda não será o fim, mas será o princípio das dores, ok? Nós vimos o Senhor Jesus falando sobre o sistema e a maneira como o mundo se comportaria. Amém? Hoje nós vamos falar agora dos acontecimentos dos últimos dias. Ou seja, a gente já está vivendo, já está vendo os acontecimentos que prevêem a vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos a qualquer momento esperando a volta de Cristo. Mas no momento, na ocasião da vinda de Cristo, o que vai acontecer nos últimos dias desta terra e da vida humana nessa terra, do mal, de todo o sistema? A Bíblia mostra para nós os acontecimentos dos últimos dias. Isto é algo que dificilmente vocês veem por aí. Talvez você já foi em algumas igrejas, em algumas denominações, e poucas vezes vocês ouviram falar sobre esses acontecimentos. Sabe por quê? Porque as pessoas geralmente não pregam sobre isso aí, porque elas temem que as pessoas se assustem e não voltem mais para a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus está aqui para nos alertar, para nós conhecermos quem é Deus, para que a gente possa lutar contra esse mal que nos cerca, e também para nos alertar acerca da vinda de Cristo e dos acontecimentos que virão. Ok? Como vocês sabem, a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Por pelo menos 40 autores diferentes, é um conjunto de livros, ou seja, que forma a Bíblia. É chamada também de biblioteca, uma pequena biblioteca. A palavra grega para a Bíblia significa biblioteca, uma pequena biblioteca, ok? Então a Bíblia vem falando acerca dos acontecimentos que aconteceriam no futuro, e muito daquilo que a Bíblia já falou, venha falando, já aconteceu, e é claro que nós vamos ficar atentos sobre o que ela está falando sobre os últimos dias, ok? Então nós vamos ver, você aí, irmão, que puder ler, nós vamos distribuir essas Bíblias aqui para vocês, tá bom? Ajuda aqui, amigos. Por favor, você que consegue, você que pode, que está com uma visão boa, por favor, faça menção da Bíblia, porque tudo que a gente vai estudar aqui, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? É o que a Bíblia diz. Nós não vamos trazer aqui fruto da minha imaginação, não vou trazer aqui para você filosofia ou fatos científicos, mas eu vou trazer para você aquilo que o próprio Deus revelou para nós ficarmos sabendo acerca dos últimos dias. Seja bem-vindo, Valber, Dona Socorro, seja muito bem-vindo, ok, amigos? Se faltar mais alguém, tem mais Bíblia ali atrás, tá bom? Então, o que vai acontecer nos últimos dias? Ou seja, na ocasião da vinda de Jesus Cristo. Vocês já ouviram falar que a Bíblia fala sobre ressurreição? Quem foi o primeiro a ressuscitar e estar no céu com Deus? Atenção, irmãos. Quem foi o primeiro a ressuscitar e estar no céu com Deus? Jesus. Jesus, dentre os homens, foi o primeiro a morrer e ressuscitar e estar no céu com Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Ele, sendo filho de Deus, foi o primeiro dentre os mortos a ressuscitar, ok? E ele nos fez uma promessa, dizendo assim, ó: ainda que morra, viverão. Jesus disse que
Ele nos ressuscitaria no último dia. E é exatamente sobre esses acontecimentos que eu quero trazer para vocês, ficarem sabendo acerca do que acontecerá nos últimos dias. Esta mensagem dos acontecimentos dos últimos dias, eu dividi ela em duas partes. Hoje você vai aprender a primeira parte e amanhã você vai saber a segunda parte, porque ela é bem extensa. Não vai dar para mim trazê-la toda hoje, poderia até trazer, mas ia deixar um pouco confuso vocês, porque a gente precisa analisar o que a Bíblia diz. Se eu for falar para vocês aqui apenas aquilo que eu só falar, mas se você não olhar na Bíblia, talvez você não vai dar crédito. Mas se eu mostrar para você que está escrito na palavra de Deus, aí você não pode questionar, porque está escrito lá, ok? Se você crê na palavra de Deus, então você vai dar atenção para o que ela está escrito, dizendo lá, ok, amigo? Então vamos lá. O que vai acontecer nos últimos dias? Primeiro você vai abrir aí em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Deixa eu só falar para você o que significa Apocalipse. Capítulo de número 20 está na página de número 1174. A palavra Apocalipse significa revelação, ok? E ela fala acerca dos acontecimentos, do tempo do fim. É uma revelação de Jesus acerca dos dias finais, dos acontecimentos, do que se dirão, das profecias bíblicas acerca do final. Todo o livro de Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos, que era uma ilha, que era uma espécie de prisão. A pessoa que era colocada lá, ela não tinha mais como sair de lá. Ou ela encarava o mar e seria morta pelos tubarões, porque não tinha condição, ou algum outro soldado romano poderia interceptá-la no mar e matá-la por isso, então ela ficava lá. E João foi exilado nessa ilha, por ordem do imperador romano. Ok? Lá nesta ilha, o Senhor Jesus revelou para João e mandou ele escrever todas as profecias concernente ao fim dos tempos, o que aconteceria com todo o sistema do mundo, pela qual o inimigo vem governando este mundo, e revelou também para João os acontecimentos que se daria no final dos tempos, quando Jesus viesse. Mostra para nós também acerca da cidade grande e a promessa que ele tem para nós. Então este livro é de suma importância, porque ele resume tudo o que a Bíblia fala de Gênesis até ele. Fala acerca do quem é Deus. Ele diz: eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Fala acerca de o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi digno de desatar os selos. Fala acerca dos tempos, dos impérios, ou de cada período da história humana, e fala também acerca desse sistema corrupto que engana e que envolve a humanidade, e fala também acerca da grande esperança da cidade santa. Então esse livro é muito importante. Pouco se é lido, pouco se é falado sobre esse livro, porque ele causa um certo impacto, porque ele também tem muitas interpretações que você precisa estudar ele de forma sistemática, porque você vai ver muitos símbolos: mulher, dragão, chifres, candelabros, estrelas. É uma série de informações que você precisa ter orientação e interpretação. Hoje nós vamos trazer para você exatamente o contexto do que vai acontecer nos últimos dias. A Bíblia fala no capítulo 20, do versículo 1 ao 9 de Apocalipse, diz assim: quero que vocês prestem atenção, porque tem gente que não presta. Então fique atento, porque isso aqui é importante para você. Olha só o que a Bíblia diz, fala assim, ó: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha só o que Jesus mostrou para João aqui. Ele disse: olha, ele viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave de um abismo, ok? E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, o diabo,
e o prendeu por 1000 anos. Por quanto tempo ele foi preso? Por 1000 anos. Um anjo o prendeu por 1000 anos, ok? Versículo 11: lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Ele foi preso para quê? Para que não mais enganasse as nações. Você está entendendo? Vamos lá. Não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Vamos lá. O anjo prendeu Satanás por 1000 anos, para que ele não mais enganasse as nações, até que se completasse o quê? Os 1000 anos. Meninos, vocês estão atentos aí? Presta atenção. Satanás foi preso por 1000 anos. Para quê? Para que ele não enganasse mais as nações. E ele ficaria preso por quanto tempo? Até que ele fosse. Veja bem, depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então ele vai passar 1000 anos preso, ok? Depois de 1000 anos ele é solto, mas só por um pouco de tempo. Versículo de número 4 diz assim, ó: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 4, ele está dizendo aqui que ele viu o quê? Tronos. João viu tronos, ok? Tronos, e lá nesses tronos ele viu quem? Pessoas que estavam assentadas, as quais foi dada autoridade para julgar. Então João viu tronos e seres que estavam lá, que tinham autoridade para julgar. Você está entendendo? Então aqui, no versículo de número, aí ele diz assim, ó, ele viu mais ainda, ó, vi as almas do que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você percebe? Satanás é preso por 1000 anos, ok? Depois é necessário que ele seja solto, passados os 1000 anos, por um pouco de tempo. Mas nesse meio tempo, entre o começo e o fim deste 1000 anos, João viu tronos e pessoas ou seres com autoridade para julgar. Julgar o quê? Está dizendo aqui, ó, para julgar. Aí ele viu também as almas daqueles que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus, ok? E proclamado a palavra. Aí ele diz, estes são os que não adoraram a besta, nem a imagem, nem receberam a sua marca na testa e na mão. Aí está dizendo que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então veja bem, no período em que Satanás está mantido em cativeiro, tem um povo que está reinando durante esse tempo com Cristo, ok? E tem um trono lá pronto para julgar, ok? E ele viu as almas daqueles que foram decapitados em todo o tempo da história da humanidade por proclamar a palavra. Olha o que mais diz o texto ainda aqui, ó. Acompanha comigo aí no versículo de número 5. Ele diz, ó: o restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí ele diz no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então João viu Satanás sendo preso por um período de 1000 anos. Nesse tempo, entre o começo e o fim dos 1000 anos, tem um povo de todos os tempos que não se sujeitaram, nem adoraram Satanás, nem tiveram seus nomes marcados como com a besta. Esses povos aí, a Bíblia está dizendo que eles foram ressuscitados e estarão com o Cristo durante esses 1000 anos. Mas uma outra parte não reviveram, foram mortos, e uma outra parte não reviveram. Alguns foram mortos e outros não reviveram. Então nós estamos falando aqui de um período de 1000 anos, e nós estamos falando também de ressurreição.
Está falando de uma primeira ressurreição, ok? E está falando de uma segunda ressurreição. A pessoa que morre agora, ok? Ela vai esperar a ressurreição. Uns para a eternidade e outros para a condenação ou destruição eterna. O fato é que ressuscitarão, ok? Só que ressuscitarão primeiro, que é nesse contexto do começo dos 1000 anos. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição, porque esses que ressuscitarão nesse período do início de 1000 anos, esses estarão reinando com Cristo, ok? Mas esses que ressuscitarão na segunda ressurreição, aí esses já não têm parte com Cristo. É isso que nós vamos entender aqui. Você está entendendo aqui? Então vamos lá. Esse assunto é muito importante para a nossa fé, irmão. Porque se Cristo ressuscitou, então nós cremos também que Ele mostrou que haverá uma ressurreição para os justos. Quem são os justos? Os que fizeram boas ações? Os que fizeram coisas boas na terra? Não. São os que são justificados pelo sangue do Cordeiro, porque creram nele, passaram uma vida inteira de fé nele, proclamando para eles, não se apostataram da fé, mesmo que perseguidos, mesmo que mortos, esses serão ressuscitados. Não são justos aqueles que fizeram o bem, porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, viu, Pedro? Viu, Abraão? A pessoa que sabe fazer o bem, mas ela não faz, sabendo que poderia fazer, ela está cometendo pecado. Então não é pelas boas ações, não é justificação, não é por boas ações, mas sim pelo poderoso sangue do Cordeiro. Amém? Então o texto está falando aí de uma primeira e uma segunda ressurreição, e de um período de 1000 anos em que Satanás estará solto, e um povo santo reinando com Cristo, ok? Vamos lá. Haverá 2 ressurreições. Vamos ver as Bíblias falando acerca desse texto. Em João, capítulo 5. Apocalipse falou. Nós vamos ver agora Jesus falando também acerca desse período, amigo. João está antes de Atos e depois de Lucas. Ok? Capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículos de números 28 e 29. Olha, Jesus, estando já diante de Deus no seu trono, revela para João acerca da ressurreição. Jesus, estando na terra, antes de estar no céu, revelou também para os seus discípulos, falando acerca da ressurreição. Nós cremos em Jesus como nosso Salvador, sim ou não? Quem crê em Jesus como seu Salvador, diga amém. Amém. Então veja bem, irmão, Jesus, ele vinha falando acerca dessa tão grande salvação e para uma ressurreição. Ou seja, Jesus tem autoridade na morte. Você acha que porque você morreu acabou tudo, não tem mais sentido? Ainda há esperança, mesmo que morra. A Bíblia diz: ainda há esperança para uma árvore, mesmo que cortada, possa produzir fruto. Quem já viu uma plantazinha cortada dando fruto? Ok? Então vamos lá. João capítulo 5, 28 e 29 diz assim, ó: não fiquem maravilhados com isto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Veja bem, irmão, João viu tronos e seres que estariam prontos para julgar, certo? Jesus está dizendo aqui, ó, que os que ressuscitarem, por terem vivido uma vida justificada no sangue do Cordeiro, para a vida, mas os que ressuscitarem depois, por ter praticado uma vida toda de maldade, esses ressuscitarão para o juízo. O juízo, para ouvir a sentença de condenação. Ok? Esses que ressuscitam primeiro, eles não passam nem pelo juízo, eles já estão salvos. Mas quem ressuscita na segunda ressurreição, vão enfrentar o juízo de Deus. É por isso que a palavra diz assim, ó: e todos estarão diante dele, diante de um tribunal. Você vai ouvir isso aqui, muito. Isso não é para assustar você, isso é para fortalecer a tua fé, porque se você vive uma vida de relação com Deus, de fé com Deus, você está seguro.
Agora, para quem não está em dúvida, ou para quem está deixando para depois ou para amanhã, pode ser tarde demais. Aí a palavra de Deus se cumpre do mesmo jeito, tanto para o justo quanto para o injusto. Tanto para quem quer ser salvo, para quem não está ligando para isso. Ok? Mas o fato é que ela não muda. Isso aqui não é brincadeira. Vamos lá. Eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Sabe quem disse isso? Foi Paulo no capítulo 24, no versículo 15. Lucas registrou essa fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim, eu tenho em Deus a mesma esperança. Você acredita, você tem esperança em Deus de que você vai ressuscitar para a vida eterna? Então ele diz assim, eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Deixa eu só confirmar aqui se foi Paulo que falou isso aqui. Eu não posso estar. Capítulo de número 24. Exatamente. Paulo disse isso quando ele estava diante de um julgamento, diante de Félix, no Sinédrio, ok? E ele fala acerca daqueles que criam na ressurreição, e ele diz assim, eu tenho a mesma esperança. Ele estava até dando uma justificação de um grupo de fariseus que estava ali condenando ele, que também acreditava na ressurreição, porque tinha outro grupo de saduceus lá, que não acreditavam em ressurreição, e ele se referia, eu tenho a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos, como de injustos. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Vamos lá. Quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Ok? Nós estamos falando de ressurreição de justos e de injustos. Então você vai abrir em 1 Tessalonicenses, um pouco mais para frente. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16, está na página 1114. 1114. 11:14. Quando haverá, ou quando ocorrerá, vamos ver aqui mais ou menos o que o texto diz. Ele fala assim, posso ler? Achou aí? Deixa a irmã achar ali para ela. Página 11:14. Achou aí, Valber? Ok. Achou aí, Dulce? 11:14. Está depois de Colossenses, Efésios, Colossenses e 1 Tessalonicenses. 11:14. Ok? Vamos lá? Diz assim o texto, versículo de número 4, ou 16 do capítulo 4, diz assim, porque o Senhor, posso ler? Deixa a irmã achar ali, que alguém ajuda a irmã lá, irmão. Pega outra Bíblia aí, você que é mais rápido, acha, já entrega para ela e pega dela, fica mais fácil, beleza? Vamos lá, olha só, quando ocorrerá a ressurreição do justo, diz assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quando é que vai ser que os justos em Cristo vão ressuscitar? A Bíblia está dizendo aqui que Deus vai dar uma ordem, o anjo vai tocar uma trombeta, aí Jesus Cristo vem. Nesse momento em que Deus der a ordem e o anjo tocar essa trombeta, os mortos ressuscitarão, os justos. Para que eles vão ressuscitar? Para se encontrarem com o seu Cristo nos ares. Nós não falamos aqui no começo que vai ter um período de 1000 anos. Exatamente nesse momento em que Deus der a ordem e os anjos tocar essa trombeta e Jesus vir, neste momento já está Satanás sendo preso, ok? Os justos ressuscitarão, ok? Nós estamos falando de quem está morto, né? Vão ressuscitar, vamos lá. E quando ocorrerá a ressurreição dos ímpios? Ok? Dos ímpios, vamos falar, Apocalipse capítulo 20. Vá para o Apocalipse de novo. Capítulo 20, versículo 5. Página de número 1175.
Nós vimos aqui que os justos, pessoas que estiveram mortas ou estão mortas, elas ressuscitarão no momento em que Jesus Cristo vier. Deus vai dar a ordem e o anjo vai trocar a trombeta, certo? Então, nesse toque, automaticamente essas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando vai ser a ressurreição dos ímpios, dessas que não são justas? Está dizendo aqui, ó, versículo de número 5 diz: o restante dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Então, quando é que eles vão ressuscitar? Depois que passarem os 1000 anos. Ou seja, os justos ressuscitarão no início dos 1000 anos. Jesus Cristo vem, eles se encontram com Cristo e reinarão com Ele, certo? Aí esses mortos ímpios ressuscitarão depois dos 1000 anos. Ok? Mas você deve estar se perguntando, e os vivos? Nós estamos vendo que Jesus está vindo, aí está ressuscitando os mortos, aí depois vai ressuscitar mortos, e os vivos? Você vai saber aqui, sim ou não? Ó, justos vivos serão o quê? Agora, por que transformado? É interessante isso aqui, a gente tem que saber desses detalhes. Porque se os vivos serão transformados, para quê e por quê? Vamos ver o texto de 1 Coríntios. Você vai voltar um pouquinho, depois de Romanos e antes de 2 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, página de número 1082. Ok? Nós vimos aqui que os mortos justificados por Cristo de todas as épocas, na ocasião da vinda de Jesus Cristo, ressuscitarão. Os outros mortos que não aceitaram a Deus, a Jesus, continuarão mortos. Ok? Para ressuscitar depois do milênio. E os vivos? O que acontece com eles? Aqui nós vamos ver Paulo falando aqui na sua carta acerca do que acontece com ele. Capítulo 15, versículos 51 e 52 diz assim, ó: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformado. Quando ele está falando e nós, ele está falando dos vivos. Porque veja bem, irmão, supomos que Jesus está vindo aqui e nós somos justificados por ele. Nessa ocasião, os mortos estão ressuscitando e nós, os vivos, estamos deixando essa matéria corruptível aqui e recebendo uma matéria incorruptível, um corpo celestial. A tua fisionomia, a tua figura não muda, mas o teu corpo, a tua aparência muda. Ok? Porque essa carne aqui, ela foi produzida da terra, do barro, e ela já nasce num contexto contaminado. É por isso que nós precisamos nascer de novo, você vai aprender isso aqui. Mas no momento em que ressoar essa trombeta, os justos ressuscitarem, nós os vivos, que são justificados pelo sangue do Cordeiro, seremos transformados. E junto com esses que estão ressuscitando, encontraremos com Cristo no ar. Você está entendendo? E os vivos que não foram arrebatados junto com os mortos, o que acontecerão com eles? Vamos ver lá. Justos serão levados ao céu, como a gente viu. Vamos ver aqui também em 1 Tessalonicenses, para confirmar essa passagem de Paulo aqui. Você vai agora retornar, depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Versículo 17 também. Você já viu esse versículo 16, mas aí a gente vai dar o complemento dele, ok? Vou ler para você. Diz assim, ó: 16: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoa a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Lembra? Paulo disse que nós vamos ser transformados nessa ocasião.
Aí ele confirma aqui em sua carta aos Colossenses que nós vamos ser arrebatados. Os mortos estão ressuscitando e nós automaticamente estamos sendo elevados ao céu junto com ele para nos encontrar com esse Cristo. Para o quê? Para reinar com ele durante esse período de 1000 anos em que Satanás está preso. Ok? Os mortos que não estiveram com Cristo e nem o receberam em nenhum momento da vida, continuarão mortos. E os vivos que não receberam Jesus? O que é que acontece com eles? Primeiro você vai ver aqui que os justos reinarão com Cristo durante esses 1000 anos. Você já viu isso aqui. E os ímpios, o que é que vai acontecer com eles? O que é que vai acontecer? Morrerão. Ou seja, os vivos, junto com os mortos ressurretos, serão transformados. E os vivos que não foram transformados, o que vai acontecer com ele? Morrem. Para ficar junto com aqueles outros mortos de todos os tempos que não aceitaram Jesus, que não tiveram parte na primeira ressurreição. Aí começa o período de 1000 anos da prisão de Satanás. Satanás vai ser preso aonde? Nesta terra. Sabe por quê? Porque ele não vai ter mais com quem ele tentar. Os vivos foram levados ao céu, os justos ressuscitados, e só ficou ele na terra, ninguém mais. Todo mundo morto. Ok? Vamos ver, 2 Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente aí. Você vai ver, você está em 1 Tessalonicenses? Então você muda a página aí, você vai para a 2ª, no capítulo 2, versículo de número 8, diz assim. Posso ler? Encontrou? Na outra página aí, está facinho. Página de número 1. Assim diz a palavra, ó. Capítulo 2, versículo 8 diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão em Cristo, todos aqueles em Cristo Jesus. Os vivos que estiverem nessa ocasião serão transformados e juntos serão elevados ao céu. Os vivos que nunca aceitaram Jesus, deixaram para depois, ficaram aí enganando a si mesmo acerca da fé que eles dizem ter em Jesus, porque as pessoas dizem assim: eu creio em Deus, Jesus está no meu coração, mas nunca quiseram levar uma vida de fé e prática conforme a palavra de Deus, pelo menos para experimentar como é que é viver uma vida assim com Cristo. Que diferença faz? O que acontece? O que ocorre? Porque para você ter uma experiência com Deus, você precisa começar. E isso é algo particular, a partir da orientação. Por isso que nós estamos trazendo esses estudos, porque eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer: amigo, tu quer aceitar Jesus? Você diz: sim, quero. Você quer aceitar Ele como seu Salvador? Sim, quero. Jesus quer te salvar. Beleza. Mas só que tu não quer Ele também como teu Senhor. Tu não quer servir a Deus. Tu não quer abrir mão de certos costumes, de certos hábitos, de certas tradições que você aprendeu desde criança. Você não quer. Mas a Bíblia diz que aquele que quiser ganhar sua vida vai ter que perdê-la. Qual é a vida que você vai perder para poder ganhar? Aquela vida que estava longe do Senhor. Aquela vida de prática, de bebida, de prática de tudo enquanto é contrário à palavra de Deus, à orientação de Deus. Então,